Primeira questão, trigonometria. A figura abaixo representa um barco atravessando um rio, partindo de A em direção ao ponto B. A forte correnteza arrasta o barco em direção ao ponto C, segundo o ângulo de 60 graus, sendo a largura do rio de 120 metros, a distância percorrida pelo barco, daqui ele, até o ponto C. Então, galera, vamos destacar aqui a pergunta. Ele quer saber a distância percorrida pelo barco até o ponto C. Então, bem aqui no ponto A você tem o barco e bem aqui no ponto C você tem para onde ele quer. E a distância entre o ponto A e C é a pergunta. Portanto, como é uma distância que a gente não sabe, coloca X. Esse X é a pergunta. Outra informação importante que ele deu é o comprimento do rio, né, garotinho? A largura do rio, que é a distância entre as margens, vai ser de 120 metros. E aqui, no caso, a largura do rio é a distância entre o ponto A e B. Como ele deu, eu vou colocar bem aqui, vale 120 metros. Pronto, galera. Show de bola? E bem aqui você tem o ângulo de 90 graus, caracterizando um triângulo retângulo. Agora, vamos analisar com carinho aqui, ó. O triângulo que a gente vai fazer aqui, a brincadeira, é esse triângulo retângulo que eu estou pintando aqui de amarelinho. Aí, nesse triângulo, um lado é a pergunta e o outro ele dá. Geralmente, os problemas de trigonometria trabalham com dois lados. Um é a pergunta e o outro ele dá. Percebe também que ele te deu aqui o ângulo de 60 graus, ó. Então, eu tenho um ângulo, eu tenho 120 e eu tenho a pergunta. Olha como é que tu resolve esse tipo de problema. A primeira coisa que tu vai fazer é destacar o ângulo. Qual é o ângulo que eu estou trabalhando? 60 graus. E aí a gente vai revisar agora como é que classifica os catetos em relação a esse ângulo. O cateto oposto a 60 graus é o lado que está na frente dele, que seria aqui, ó. Acompanha o laser, ó. Quem está na frente dele, ó, é o lado BC, seria o cateto oposto. O maior lado é a hipotenusa. No caso aqui, o maior lado é o lado AC, que no caso é a pergunta. A hipotenusa vale X. Então, no X, você vem e escreve que esse lado representa quem? A hipotenusa. Beleza, galera? Show de bola? E o lado que forma o ângulo é o 120. O lado que forma o ângulo, fora a hipotenusa, esse lado que está colado no ângulo, ele é o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é o lado colado no ângulo, fora a hipotenusa. Então, tu tem que o cateto adjacente nessa questão é 120 metros. Aí, quando você estiver resolvendo problemas de trigonometria, você vai ver quem são os dois que a questão deu e quem é a pergunta. Ela está trabalhando na questão com adjacente e hipotenusa. E aí você lembra que a razão trigonométrica que trabalha com adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, essa questão você usa o cosseno. Mas qual é o cosseno que eu vou usar? De 60 graus. E qual é o conceito de cosseno? É a divisão entre cateto adjacente dividido pela hipotenusa, galera. Agora, papai, tá armada a questão. Se você chegou até aqui direitinho, ó, é só substituir cada valor na sua posição. Tá na mão? Vamos lá? Substituindo. O cosseno de 60 na tabela trigonométrica é meio. O cateto adjacente é aqui no caso 120. E a hipotenusa é o X, que é a pergunta. Foi, garotinho. E aí, papai, proporção, você multiplica cruzado. Beleza? Então, vamos lá. X vezes 1 vai dar X. 2 vezes 120 vai dar 240. Como ele está trabalhando em metro aí, 240 metros. Então, tá aqui, galera. A nossa resposta é que o X, que é a distância entre o ponto A e C,
vai ser de 240 metros, portanto, a alternativa correta, B de bola. Beleza? A pegada é essa na trigonometria, no triângulo retângulo. É dessa forma que os problemas aparecem. Tá na mão? Agora eu tenho uma dica aqui. Luan, eu só quero passar. Quero fazer isso de um jeito rápido. Pode fazer assim, ó. Vamos fazer aqui uma outra solução. Aí, essa solução, tu vai fazer ela rapidola, ó. Fica ligado. Vamos imaginar esse triângulo retângulo bem aqui, ó. Tá aqui um triângulo retângulo. Vamos dizer que aqui está o 90 graus. E esse triângulo retângulo bem aqui seja 30 graus. A brincadeira é o seguinte. Vamos dizer que a hipotenusa é um número x. O cateto oposto a 30 graus é esse rapaz bem aqui, ó. Esse aqui é o cateto oposto. Toda vez que você tem o cateto oposto a 30 graus, ele tem uma relação com a hipotenusa que tu vai fazer bem simples. O cateto oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Tá na mão essa dica? Então, lembra, o cateto oposto a 30 graus, ele é metade da hipotenusa. Então, se a questão te der a hipotenusa, tu já divide por 2 o cateto oposto a 30, beleza? E o adjacente, ele é metade da hipotenusa multiplicada por a raiz quadrada de 3. Então, guarda com carinho esse triângulozinho que eu coloquei aqui. Ele vai te ajudar muito em algumas questões. A observação é para o 30 graus. Bora aplicar na questão? Olha lá. Lembra que os 60 graus com esse ângulo bem aqui, eles são complementares, portanto, a soma dá 90. Então, se eu tenho 60, para dar 90 aqui vai ser quanto? 30 graus. Aí, o 120 graus está oposto a 30. Então, eu tenho a dica. O cateto oposto a 30, ele é metade da hipotenusa. Então, o 120, ele é metade da hipotenusa. Se o 120 é metade, como é que eu posso achar a hipotenusa? Fazendo o dobro do cateto oposto. Então, fica 2 vezes 120. A hipotenusa vai ser 240. Fica ligado nessa dica. Você faz aqui a questão bem rápido. Se o ângulo aparecer lá, o 30 graus, tu faz essa relação desse triângulozinho aqui que eu fiz a observação. Tá, beleza, galera? Então, tá aí a solução número 2 e a alternativa correta da primeira, B de bola.